7 horas e 45 minutos, estamos de volta com o CNN Arena, falando ao vivo aqui dos estúdios da CNN em São Paulo. E o presidente Lula chamou o presidente do Chile, Gabriel Boric, de apressado. Ontem, o presidente chileno defendeu uma postura mais dura da América Latina ao condenar a guerra na Ucrânia. Não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Sabe, do ponto de vista, foi a mais madura reunião que eu participei entre Mercosul e União Europeia, entre América Latina e União Europeia. Foi a mais importante reunião que eu participei, mais madura, onde se discutiu os temas que precisam se discutir. E se chegou a um documento que foi extremamente razoável, de interesse de todo mundo. Vamos relembrar então o momento em que o presidente chileno, Gabriel Boric, fala sobre a guerra da Ucrânia e a postura dos líderes durante a cúpula da CELAC. Pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. E hoje, após a fala de Lula, o presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que não se sentiu ofendido. Ele disse, abre aspas, não me sinto ofendido, estou tranquilo. Hoje podemos ter diferenças em relação a isso, mas a posição do Chile é uma de princípios. E nisso, acredito, temos que ser claros, não podemos deixar espaço para dúvidas. E não tenho dúvidas de que ambos buscamos a paz, fecha aspas. Durante a resposta, Boric ainda elogiou o líder brasileiro e comentou que outros líderes da América Latina também poderiam estar nervosos, já que também estavam assim como ele pela primeira vez em uma cúpula da CELAC, União Europeia. Eu quero agradecer também aqui, antes da gente voltar aqui à análise, agradecer ao repórter Ivo Goik, da CNN Chile, que está em Paris e que nos ajudou a questionar o presidente do Chile lá em Paris, após uma viagem que houve lá. Vamos voltar aqui à análise, começando com o Magno. Magno, como é que você analisa aí essa discussão, esse puxão de orelha do presidente Lula? Esse é o meu ponto, Leandro. Lula não parece ter visto o olhar do Boric neste momento como um par, como um outro presidente também eleito de um país com quem não só dividimos um continente, mas que também temos relações amistosas. Parece que Lula estava se referindo a um jovem militante de seu partido, a quem devesse uma lição de vida. O presidente do Chile é um par de Lula, não é um subordinado a Lula. E o papel de liderança que o Brasil crê ter na América do Sul, na América Latina, também precisa ser exercido não só pelo tamanho do nosso território e da nossa economia, mas também pela força moral das declarações dos nossos líderes. Lula, mais uma vez, tem problemas em condenar uma questão que os países democráticos não parecem ter problemas. A questão é que um país democrático, autônomo e independente foi invadido por outro país vizinho. E nós precisamos ter pressa. Não é uma questão que pode esperar. A Rússia, neste momento, está bombardeando portos da Ucrânia, está impedindo que grãos ucranianos sejam distribuídos pelo mundo, o que afeta não apenas o comércio da Ucrânia, mas a fome, a alimentação de boa parte do mundo. É um tema importante porque interessa a muitas pessoas. E Boric tem razão. Hoje é a Ucrânia. Amanhã, dado o exemplo e dado
a relutância de alguns países, de alguns líderes, de reconhecer o que de fato acontece por lá, pode ser o país de qualquer um de nós. Luciana? Leandro, eu achei feio, achei desrespeitoso e achei também arrogante. Sou arrogante, sabe? Se é que existe aí um etarismo às avessas, né? A gente critica tanto aí quando se criticam os mais velhos, também não dá para criticar os mais novos, né? Achei que sou arrogante, achei que Lula precisava aí, balizar um pouco essa crítica, balizar um pouco esse discurso, mas entendo também que isso é mais uma manifestação de um conflito que vai existir sempre, que é entre a antiga esquerda, que tem aí seus valores anti-americanos, né? Aquela esquerda que era contrária aí à guerra, que nasceu e que se desenvolveu o pensamento na Guerra Fria, num mundo polarizado entre Rússia e Estados Unidos, e nesse caso aí, o que é contra os Estados Unidos na época era a Rússia, e agora a gente tem aí um novo mundo aí polarizado entre Estados Unidos e China. Então, aquela velha rusga entre a nova esquerda e a antiga esquerda, que vai se manifestar, eu acho que em outras situações. Essa foi apenas uma dessas manifestações aí, dessa rixazinha, que eu acho que repete muito o que às vezes tem dentro do próprio PT, né? O Lula pensa de um jeito, aí tem a esquerda do PT, que o Lula nunca foi uma pessoa de esquerda dentro do partido e sempre teve rusga com a verdadeira esquerda dentro do partido. Então, eu acho que é uma escala global de um conflito que se manifesta em todas as instâncias, inclusive local. Agora, a fala do presidente do Chile também foi uma fala um pouco pesada, né? Ele disse que tinha muito carinho pelo presidente, tem muito carinho pelo presidente Lula, mas falou: a posição do Chile é uma posição de princípios a respeito da importância da defesa do direito internacional. Samantha. Foi pesada, mas foi elegante. Já falo, o nosso presidente foi extremamente deselegante, porque ele tenta desqualificar a posição do presidente do Chile ao dizer que é a primeira reunião dele, por ele ser jovem. Ou seja, na verdade, o presidente não concorda com a posição do Chile e aí ele vai mal no momento em que ele desqualifica um outro presidente da República eleito que, como o Magno falou, está em pé de igualdade com ele, é tão presidente quanto ele acaba discriminando por ele ser jovem e desqualificando a fala dele. Ao contrário, o presidente do Chile faz uma fala mais dura, mas extremamente elegante. Elogia o presidente da República, mas coloca: a minha questão é uma questão de princípio. Eu sou contra a guerra, não é? Porque viola o direito internacional e viola os direitos humanos. E a posição adotada pelo presidente do Chile na reunião é uma posição legítima. Ele colocou qual é a posição do Chile. O presidente da República também pode ter uma outra posição. O erro está em desqualificar o presidente do Chile. Isso é extremamente deselegante e contraria todos os princípios das relações internacionais. Me causa estranheza um presidente da República que está no 3º mandato cometer um erro tão grosseiro. Magno? Leandro, a fala da Luciana é perfeita quando aponta a diferença entre a nova esquerda e a velha esquerda. A esquerda brasileira, nos últimos anos, fez com muita repetição um apelo à direita democrática, para que a direita democrática abandonasse o bolsonarismo e cerrasse fileiras com a própria esquerda em defesa da democracia. Boric tem sido um representante dessa nova esquerda, comprometido com a democracia. Não é a primeira vez que ele fala sobre outros políticos que apoiam ditaduras, principalmente ditaduras de esquerda. Ele já deu nomes sobre o regime cubano, o regime venezuelano, o regime de Ortega. E é interessante que nós, no Brasil, ainda temos a dificuldade de, na esquerda, fazermos essa dissolução das velhas alianças, da velha aliança dos tempos da Guerra Fria, da esquerda que se formou do lado da União Soviética. A nova esquerda mundial é a esquerda dos políticos de esquerda europeus.
que condenam a invasão russa na Ucrânia. É a esquerda de Boric, que condena a invasão russa na Ucrânia e condena os regimes ditatoriais de esquerda na América Latina. A velha esquerda da Guerra Fria, que fica ao lado de ditaduras desde que sejam de esquerda, é a que é representada pelo presidente Lula. E, infelizmente, a esquerda brasileira não consegue comunicar ao presidente Lula o chamado para que se junte às forças democráticas nesse momento. Agora, Luciana, será que essa resposta do presidente Lula não foi uma resposta levando em conta o discurso, a fala do presidente do Chile no último encontro que houve aí em Brasília, em que esteve o presidente Nicolás Maduro? Olha, pode ser, Leandro, porque o presidente Boric, eu me lembro que ele saiu do Itamaraty, né? Ele tinha lá o encontro de todos os presidentes da América do Sul. Ele saiu do Itamaraty, deu uma entrevista fora do espaço de entrevistas ali. Foi uma coisa assim, meio tipo, se colocando fora mesmo de tudo que estava sendo conversado ali. E agora, voltando a essa questão da velha e da nova esquerda, o que a gente precisa ver também é que a gente tem um representante na América do Sul, que é o Mujica, que ele é da velha esquerda, mas ele condena a invasão da Ucrânia. Então, eu acho que a questão um deveria beber do outro, ou seja, se a velha esquerda ensinasse algo para a nova esquerda e a nova esquerda ensinasse os avanços do mundo para a velha esquerda, a gente teria aí uma situação ideal. Eu acho que é improdutivo esse tipo de debate. Mas, assim, a esquerda vai debater e a gente aqui, desse debate, vai aos poucos, né, construindo aí ideias e ideologias. Eu acho que é desse conflito que pode sair alguma coisa. Amata? Eu concordo com o que os colegas falaram, principalmente em relação à velha esquerda e à nova esquerda, e a fala do presidente o afasta da nova esquerda, né? No momento em que você precisa unir, é o tipo de fala que desune e não agrega. Não agrega em relação ao presidente do Chile, não agrega nas relações diplomáticas e não agrega com a juventude e com a nova esquerda, que é um público que o presidente tem que conquistar. Magno, acho que a gente tem 30 segundos ainda. E eu entendo, Leandro, só para finalizar, eu entendo a fidelidade que o presidente Lula tem com alguns regimes. Entendo a fidelidade ao regime cubano. A fidelidade é um valor importante, mas um político inteligente precisa também entender quando é hora de soltar a mão daqueles que se degeneraram.